Meus queridos, graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho do Senhor, escrito por João. Eu quero ler apenas o verso 16. Verso 16. Uma escritura bastante conhecida. Acredito mesmo que todo crente conhece esta escritura e a declina tranquilamente. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Oremos. Amado e eterno Deus, chegamos mais uma vez à Tua presença tão santa, tão pura, tão imaculada. Chegamos à presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mediante a oração. Mesmo discernindo que a nossa oração não tem poder nenhum. A nossa oração chega diante do Senhor pela graça, pela santa misericórdia do Senhor nosso Deus. E agora, bendito Senhor, continua falando conosco. Continua falando ao teu povo. Usa a tua palavra e usa a instrumentalidade do teu servo, assim como o Senhor usou todos esses momentos anteriores do culto. E a palavra agora, Senhor, será apresentada, pregada, anunciada. E que essa palavra encontre guarida no coração do homem, no coração da mulher. E haja fruto de arrependimento. E o nome do Senhor, na noite deste domingo, seja honrado, exaltado e glorificado para todo o sempre. Esconde-me, Senhor, por trás da tua cruz e usa-me segundo a tua boa vontade. Assim oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente vai olhar para este verso 16. E a gente vai aprender algumas verdades que estão explícitas no texto. A gente não vai inventar absolutamente nada. As verdades estão claras e muito claras no texto que lemos esta noite. E o meu tema é a mais bela história de amor. A mais bela história de amor. A gente sabe que o amor é o tema preferido dos poetas.
escritores, compositores e até pintores. Uma das mais belas e trágicas histórias de amor, e você conhece, é Romeu e Julieta, obra de Shakespeare, que Franco Zeffirelli, conhecido cineasta italiano, já falecido, transformou, meus amados, num enorme sucesso do cinema na década de 60. E eu vi esse filme. Existe uma versão atual, que por sinal eu não tive paciência de assistir, porque me lembrava do primeiro filme. Me lembrava de Romeu e Julieta da década de 60. Com aquela música muito conhecida. Todavia, meus amados, nenhuma poesia, nenhuma obra sobre o amor do mais renomado escritor, nenhuma composição do mais lúcido letrista, nenhum filme ou peça teatral podem ser comparados com o magistral amor de Deus. Nada se compara ao magistral amor de Deus. E este amor de Deus é revelado em favor dos seres humanos vencidos pelos seus próprios pecados. Seres humanos decaídos, perdidos, separados de Deus, vivendo uma vida vã, uma vida sem esperança, uma vida sem certeza genuína, uma vida sem Deus. O amor de Deus se revela desta forma. Deus resolve amar a pecadores como nós, a gente como eu e você. Esta escritura de João 3 é, meus amados irmãos, indubitavelmente o versículo mais conhecido e mais repetido da Bíblia. Mais conhecido e mais repetido da Bíblia. Pode ir ao berçário e perguntar a uma criança do berçário a partir de 3 ou 4 anos, e essa criança será capaz de declinar João 3,16. Uma escritura bastante conhecida. Lutero, o grande reformador do século XVI, chamou de Evangelho em miniatura. Para Lutero, João 3,16 era o Evangelho em miniatura. E eu digo mais: se toda a Escritura se perdesse, se não houvesse mais nenhum livro da Bíblia, toda a Escritura se perdesse, e João 3,16 fosse um verso conservado, certamente, meus amados, esta escritura seria capaz de alcançar qualquer coração pecador.
qualquer mente pecadora, qualquer pessoa vencida pelo pecado. Então, a mais graciosa e emocionante sensação que sentimos ao lermos as palavras de João é que elas, através da história, essas palavras, este texto, este verso, através da história, tem aquecido os corações frios e egoístas dos mortais de todos os níveis sociais, culturais e econômicos. João 3,16 tem aquecido essas almas, tem despertado corações frios e egoístas, vidas que são envolvidas pelas chamas do amor de Deus em favor dos pecadores. Eu e vocês fomos envolvidos e continuamos sendo envolvidos pelas chamas do perfeito amor de Deus. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Portanto, a mais bela história de amor jamais contada nos revela algumas verdades. História jamais contada. Revela para a minha vida e para a sua vida algumas verdades que eu gostaria de passar a decliná-las. Primeiro, o que a gente percebe no texto é o maior e mais singular sacrifício. E o sacrifício é o Filho de Deus. Não é um cordeiro. Não é um animal qualquer. O sacrificado é o Filho de Deus. Por favor, olhe de novo para o texto. Se deixe envolver pelo texto sagrado, pelas chamas do amor de Deus. O nosso texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Iniciativa divina, projeto de Deus. O Senhor deu o seu Filho, o Logos eterno, Deus de Deus, o companheiro eterno do Pai e do Espírito Santo foi dado em favor dos homens pecadores. Deus deu o seu Filho. E o Senhor deu o seu Filho como presente para a sua vida, como presente para a minha vida, como presente para todos nós que aqui estamos. Sabem o que me chama a atenção? É que o Deus de Deus, o Logos eterno, foi dado pelo Pai em favor da raça degenerada e escravizada pelo pecado. Não por justos. O Senhor deu o seu Filho em sacrifício por uma raça degenerada, uma raça perdida, uma raça escravizada pelo pecado. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 3: não há justo, não há justo,
nenhum sequer, pois todos pecaram. Então Deus deu seu Filho por homens e mulheres escravizados pelo pecado, destituídos da glória de Deus, vivendo uma vida separada do Deus Altíssimo. Portanto, esta raça degenerada pelo pecado, Deus revelou o verdadeiro caráter do amor, que consiste em dar-se perenemente. Este é o amor de Deus, que consiste em dar-se perenemente. Ele deu seu Filho, e deu seu Filho perenemente. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, meus amados irmãos, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se mostra altivo, o amor não busca o seu próprio benefício, não contempla o mal, mas, pelo contrário, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor Jesus, Ele veio para nós como presente de Deus, e Ele deu a sua vida em sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Portanto, a mais bela história de amor nos revela o maior e mais singular sacrifício, porque Deus nos deu o seu próprio Filho, tanto para viver entre os homens, como para assumir a natureza deles, excetuando-se o pecado. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, homem perfeito, e como um homem perfeito, ele se deu em sacrifício no meu lugar e no seu lugar. E o Senhor se deu em sacrifício para ser o pioneiro no caminho e o próprio caminho para a vida eterna. Ele é o pioneiro e Ele é o próprio caminho para a vida eterna. E mais ainda, este sacrifício único e perfeito expiou para sempre o meu pecado pessoal. Expiou para sempre o seu pecado. Ali na cruz, o Senhor expiou o meu e o seu pecado. Portanto, nesta noite, em nome de Jesus, aprenda esta verdade. Ele, Jesus, o Filho de Deus, Ele foi inteiramente dado na vida e na morte, e também na sua ressurreição, visando a restauração do homem. E aí a gente tem que louvar, tem que agradecer, tem que exaltar, tem que glorificar, tem que honrar o nome de Deus, que nos presenteou com o maior e mais singular sacrifício. Ele deu seu Filho Jesus. Ele deu Jesus para me livrar e livrar a sua vida. Portanto, esta é a primeira verdade. O maior e mais singular sacrifício. Jesus se deu por você. Jesus assumiu o seu lugar no Calvário. Ele foi o mais singular sacrifício.
o perfeito sacrifício. Todos aqueles sacrifícios da Velha Aliança ou do Antigo Testamento apontavam para o mais sublime e singular sacrifício, o sacrifício de Jesus, nosso Senhor, de Jesus, nosso Redentor, de Jesus, nosso amigo, de Jesus, aquele que é fiel a mim e a você. A segunda verdade que eu quero declinar esta noite, além de ser ou de ter sido o maior, o singular, o mais perfeito sacrifício, o mais singular sacrifício, o Senhor Jesus nos livrou do maior perigo, do mais terrível perigo. Sabem qual é? A perdição eterna. Em Cristo você está livre da perdição eterna. Em Cristo agora você não tem mais pavor da vida após a morte. Você não sente pavor da perdição eterna. O texto diz, olhe de novo para o texto, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o texto aqui não está se referindo à morte física, pela qual todos nós haveremos de passar. Até mesmo quando Jesus voltar, naquele abrir e fechar de olhos, a minha impressão, a Bíblia não diz isto, mas é a minha impressão, de que naquele abrir e fechar de olhos, a gente morre e ressuscita. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós subiremos. E para sempre estaremos com o Senhor. Estamos livres, pela graça do Senhor, da perdição eterna. Não da morte física. Não é morte física. É morte espiritual. Morte espiritual significa separação para sempre de Deus. E chegando na eternidade, não há como consertar as coisas. Não há como ajeitar a vida espiritual. Não há como. O Senhor nos livrou da perdição eterna. Porque um dia olhamos para o presente de Deus. Olhamos para o unigênito de Deus. Olhamos para o mais glorioso presente jamais recebido pelo homem. E o Espírito Santo aplicou a obra da redenção no meu coração e no seu coração. E neste momento olhamos para Jesus e o recebemos como nosso bendito e eterno Salvador. E por isto estamos livres para sempre da perdição eterna. Meu irmão, essa segurança eterna se alicerça na vontade de Deus, conferida através de Cristo. Cristo segura suas ovelhas na mão, e a grande mão de Deus envolve a todos na pessoa de Jesus. A grande mão de Deus envolve a todos nós na pessoa de Cristo.
No Evangelho de João, capítulo 10, lemos a respeito dessa segurança que o Senhor Jesus nos oferece, que o Cordeiro nos oferece, que o Logos eterno nos oferece. As minhas ovelhas, as ovelhas alcançadas, as ovelhas redimidas, as ovelhas convertidas, as ovelhas salvas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, aleluia, eu as conheço e elas me seguem. Eu não sigo a qualquer um, você não segue a qualquer um, nós seguimos a Jesus de Nazaré, nós seguimos ao Redentor, nós seguimos ao Salvador, nós seguimos ao Filho de Deus. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E aí Jesus completa: jamais perecerão, e mais ainda, ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja Deus, que segurança tenho em Jesus, que segurança bendita, que segurança abençoadora. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu querido irmão, em Cristo nós estamos plenamente seguros. Estes 2 versículos de João 10, nos dão dupla segurança que não admite qualquer exceção. Não admite qualquer exceção. Jamais perecerão, segurança absoluta. Ninguém vai roubar da minha mão, ninguém vai tirar da minha mão, ninguém vai tirar dos meus cuidados. Ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança sem qualquer exceção. Em Cristo eu estou seguro. Por mais que o diabo me tente, por mais que o inferno me tente, por mais que o mundo me tente, por mais que os adversários me tentem, em Cristo Jesus eu estou plenamente seguro. Em Cristo Jesus nós estamos plenamente seguros. De forma que nenhuma circunstância terrena, nem o grande lobo, Satanás, nem o grande ladrão, Satanás, nem a antiga serpente, Satanás, nem mesmo a perversidade dos homens, nem os grilhões do pecado, nem desespero podem nos arrancar das mãos do Senhor, como a palavra de Deus nos revela. Nada. Em Cristo estamos seguros. Se você nasceu de novo em Cristo, você está plenamente seguro. Louvado seja Deus. Mas deixe-me apresentar outro texto. João 10, 29. Se você quiser conferir na sua Bíblia, por favor, meu irmão. João 10, 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Da mão de Deus ninguém pode arrebatar. Nenhuma circunstância é capaz de nos tirar da segurança que Deus nos promete em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto,
A mais bela história de amor revela que, da perdição eterna, que se constitui o maior perigo, estamos livres para sempre em Cristo Jesus. Já imaginou, meu irmão? Você compreender que está livre da danação eterna para sempre? Livre do inferno para sempre? Livre dos grilhões do inferno para sempre? Portanto, você está livre do maior perigo, a perdição eterna. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o texto nos mostra uma bênção imperdível. Uma bênção imperdível. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esta bênção imperdível, da qual falei há poucos instantes. A vida eterna. A vida eterna. Voltemos para o texto. Por favor, voltemos para o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que consiste a vida eterna? A gente tem algumas ideias sobre a vida eterna. Algumas cheirando ao humanismo. Outras cheirando à religiosidade. Mas o que consiste? Em que consiste a vida eterna? Primeiro, é a participação na plenitude de Deus. Que coisa extraordinária. O que é a vida eterna? A vida eterna é a participação na plenitude de Deus, isto é, na natureza e nos atributos divinos, como Paulo escreveu lá em Efésios 3,19. E Paulo escreveu assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Isto é a vida eterna. Segundo, vida eterna não é meramente vida sem fim. Quando a gente pensa sobre a vida eterna, via de regra, a gente pensa, é uma vida sem fim. Eu vou ficar de boa. Não é meramente vida sem fim, ou simples imortalidade, e sim um tipo de vida, a vida mais perfeita e elevada que existe, a vida perfeita, a vida elevada, a vida do próprio Deus. Terceiro, trata-se de uma vida na qual a imagem de Deus é duplicada no homem, segundo o padrão do filho mais velho. E quem é o filho mais velho? Jesus. Isto é a vida eterna. Quarto, a vida eterna também inclui lindas moradias, maravilhosas moradias nas esferas celestiais. Olhe para Apocalipse 21. Se deleite com a narrativa de João, olhando para a nova Jerusalém, revelada por Deus para ele, lá na ilha de Patmos. Deleite-se com a narrativa. Glorifique a Deus, louve a Deus,
exalte o nome do Senhor e diga assim: eu, pobre pecador, vou morar na Nova Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, a mais bela história de amor revela que a bênção imperdível é a vida eterna. É a vida eterna que está disponível para aquele que crê em Jesus. Vida que Deus nos oferece através de Cristo. E quero caminhar para a conclusão, lembrando aqui de uma música antiga. Se o mar fosse tinta e a terra fosse papel, ainda seriam insuficientes para alguém descrever o amor de Deus. Se o mar fosse tinta e toda a terra fosse papel, ainda seriam insuficientes para alguém descrever esse glorioso amor de Deus, esse extraordinário amor de Deus, esse estrangeiro amor de Deus. Porquanto o amor do eterno é ilimitado. O amor de Deus é ilimitado, insondável, plenamente insondável. O amor de Deus é imaculado. O amor de Deus é inefavelmente precioso, maravilhosamente precioso. O amor de Deus é imutável. Ele não muda ao sabor das circunstâncias. O amor de Deus é imutável. E finalmente, o amor de Deus é imerecido. Este grande amor é imerecido. Eu não merecia e continuo não merecendo tão maravilhoso amor. O amor de Deus é imerecido. A mais bela história de amor pode tornar-se parte integrante de sua vida, se você crê na verdade revelada deste sublime texto. Sublime texto, maravilhoso texto, texto que consola tanto a nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu concluo olhando para o verso 17 de João 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, e Jesus é a verdade, se aproxima da luz, Ele é a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Que o Senhor aplique a minha vida, que aplique a sua vida, a porção da sua santa palavra, da sua preciosa palavra.
E a gente saia daqui nesta noite jubilando diante do trono, dizendo: louvado seja o teu nome, Senhor, por este grande amor, imerecido amor, imaculado amor, inefável amor, insondável amor. Eu exalto o teu nome por causa desse amor que me alcançou. Amém.